Vivemos em um tempo frenético. Trabalho, trabalho, mais trabalho. Desde a Revolução Industrial, pensadores de diferentes linhas anunciaram que o avanço tecnológico proporcionaria mais tempo para descanso e exigiria menos tempo de trabalho. A substituição de trabalhadores por máquinas que realizam tarefas repetitivas e mecânicas anunciava uma era em que a humanidade desfrutaria mais momentos de lazer e ócio, trabalhando menos. No século XXI, nos nossos dias, a revolução digital nos deu ainda mais ferramentas que deveriam facilitar o trabalho e acelerar a produtividade. Nossos sistemas de comunicação poupam tempo e energia para o deslocamento, os algoritmos aceleram os processos e facilitam a coleta e processamento de dados, as inteligências artificiais produzem imagens e textos que nos poupam bom tempo. Percebeu? Acelerado, né? Esse é o nosso ritmo. Apesar de tudo isso, de todas essas ferramentas para facilitar nossa vida, estamos cansados, esgotados, o tempo todo. Talvez as raízes de nosso cansaço não sejam simplesmente circunstanciais, mas espirituais. Agostinho de Hipona escreveu: "Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em ti." O descanso não está no tempo sem trabalho. O descanso está no encontro. Talvez por isso, o mestre não recomendou férias aos que sentiam-se sobrecarregados. Aos cansados, ele simplesmente diz: "Vinde a mim." BTD 2023. Espiritualidade para uma sociedade cansada. Muito bem. Começa mais um BTcast. Eu sou Rodrigo Bibo, estou ao vivo na conferência Thomas Nelson. E a galera tá gostando? Eu acho que a galera gostou. Gente, muito bom. Não vai ter frasinha de efeito aqui de entrada. Estou aqui com o Vitor Fontana da casa, que foi também um dos palestrantes aqui da conferência Thomas Nelson. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. E aí, galera? O Vitor tá animado hoje, gente. Eu te achei diferente hoje. Não sei, acho que, legal. Continua tomando esse negócio. Eu sarei, cara. Tu sarou? Eu sarei. Não, mas até de outras vezes ao vivo, hoje eu te senti assim mais, sim, sabe, frouxo, sabe? Eu moro aqui em São Paulo, não peguei um avião. Não... Ah, entendi. Tá em casa e tal. Acordei tarde. Sensacional, faz diferença. Aqui também compondo a mesa, professor Estevan Kirchner. Seja bem-vindo ao BTcast. Boa tarde. Aí, ó. Sensacional. Bom, eu estou aqui meio que fora do contexto. Estava falando de contexto agora há pouco, né? Mas aí a gente te insere. Tu manja. Tem umas perguntas aqui que tu responde tranquilamente. E também aqui na mesa, Marcos Botelho, mais novo autor da Thomas Nelson Brasil, com o seu livro Mosaico Bíblico, já em pré-venda. Obrigado. E quero agradecer a comunidade aqui da Vila, que não vai cobrar multa da Thomas Nelson, porque nós vamos passar do horário, porque o Marcos Botelho falou mais que o tempo previsto. Mas foi muito bom, por isso que a gente deixou rolar. Muito bom, muito obrigado a vocês, palestrantes, que compartilharam um pouco com a gente do saber de vocês. E a gente sai daqui um sábado, assim, alimentado e desafiado com várias coisas para poder pensar. Bem, recebemos aqui algumas perguntas. O tema dessa conferência foi teologia bíblica. E nós tivemos aqui explicações sobre o que é teologia bíblica, inclusive as palestras, você confere no canal do Bibotal, que elas foram postadas lá também. E também tivemos sobre história da salvação e um pouquinho sobre interpretação bíblica. Tá? E, gente, algumas perguntas foram geradas pela turma que está aqui presencialmente e aqueles que acompanharam online. E eu quero começar com essa primeira aqui. Podemos afirmar
que um dos maiores desafios de um teólogo é deixar o texto bíblico falar? Ele continua, pensando que a teologia bíblica está se desconstruindo o tempo inteiro e se construindo, ou seja, ela vai, né, aqui e lá, ela vai se adaptando, ela vai pensando novas coisas, enfim. Como manter-se fiel ao texto? E aí, eu quero somar algo à pergunta dessa pessoa. Mas Já é complexo, né? isso aí, a primeira é fácil, sim. A segunda. A precisamos segunda deixar o rende um texto- podcast sozinha. Ok. Então tá, eu vou deixar essa pergunta falar, então. Então eu não vou complementar a pergunta. Então, a gente precisa deixar o texto bíblico falar. Mas como que a gente deixa o texto bíblico falar se a teologia bíblica está toda hora meio que flutuando e parece que a gente não tem onde se segurar? E aí o complemento que eu ia fazer, eu acho que ajuda aqui a gente a entender a pergunta, é: nós gostamos, e a gente vem a gente vive um tempo histórico que nós gostamos de certezas. Coisas fechadas, eu preciso entender. Então, se eu entendo, eu domino. E aí isso me traz uma certa paz de espírito. Não, porque é assim, assim e assado. E aí vocês estão me dizendo que não, né, pode ser isso, pode ser aquilo, a teologia bíblica flutua, e a teologia sistemática é um pão com macarrão, e que eu aperto um de um lado e sai do outro. Cara, bora ser agnóstico, cético, ou bora ser qualquer coisa, porque cabe tudo aí dentro desse sanduíche. E aí, por gentileza, quem quer começar? Vitor, obrigado. Eu vou falar bem curto, mas é o que eu falei. Essa pergunta sozinha, ela rende um podcast. Vamos lá, as outras a gente responde em Né? outros podcasts. Mas você usou uma expressão que não estava na pergunta, que foi muito oportuna para explicar o problema do que está acontecendo aí. Que é o seguinte, a pergunta, ela é como ser fiel ao texto diante de... Acho que ela fala exatamente isso, né? Como ser fiel ao texto. Isso, como manter-se fiel ao Como texto. manter-se fiel ao texto. Né? E aí depois você falou de um outro negócio que é o seguinte, poxa, mas a gente prefere algumas certezas, porque então a gente domina o assunto, e ao dominar o assunto, a gente está num lugar mais seguro, a gente se sente mais seguro. Então é o seguinte, a gente precisa decidir se a gente quer ser fiel e submisso ou se a gente quer dominar e se sentir seguro. Sensacional. Hein? Então, não dá para fazer as duas coisas. Tá? E um dos problemas da teologia bíblica e dos seus fazeres e desfazeres ao longo dos últimos 200 anos, mais ou menos, diz respeito precisamente ao trauma epistêmico que envolve essa opção entre dominar algo ou ser submisso a ela. Por que eu estou falando desse trauma epistêmico? Que negócio complicado é esse? É o seguinte, uma boa parte do que a gente entende por teologia bíblica foi construído em cima dos pressupostos modernos que a gente tem a respeito de como a gente lida com o objeto. Tá? Putz, compliquei mais. Vou deixar simples, prometo. É o seguinte, quando a gente pensa em ciência, de maneira geral, ciências humanas, ciências naturais, você tem o sujeito, que é o cara que fala as frases, que fala as coisas, que faz as observações, que domina o assunto, é o sujeito, certo? E você tem o objeto, que é o que está sendo estudado, que é a coisa a ser dominada. A teologia bíblica, a exemplo de toda a teologia produzida a partir do século XIX, e até um pouco antes, na verdade, ela explicitamente ou implicitamente usa desse pressuposto de que Deus ou a Bíblia é o objeto sobre o qual o estudante ou o estudioso se debruça para fazer a respeito desse objeto afirmações. O estudante é o sujeito que domina o assunto, domina o objeto, e então, a partir dessa relação de domínio, ele faz afirmações a respeito daquele objeto. Se eu estudo o elefante, eu faço afirmações desse objeto de estudo que eu estou estudando. E, quando a gente fala de estudo acadêmico na teologia, esse tipo de pressuposto que vale para ciências naturais, que vale para boa parte das ciências humanas, invade a teologia também, e a gente assume essa posição de domínio frente ao assunto, tá? Que subjuga o objeto e, a partir disso, tenta produzir afirmações que nos dão essa determinada segurança. Nós temos, então, dois problemas. O primeiro problema é o seguinte,
esse pressuposto moderno de relação entre sujeito, eu já estou adiantando, entre sujeito e objeto, essa própria relação ela é uma relação que entra em crise. Por que ela é uma relação que entra em crise? Porque ela pressupõe um distanciamento que, na prática, a gente não consegue aplicar. Que distanciamento é esse? Você tem o objeto a ser estudado e você tem o sujeito que está estudando. Na medida em que eu tenho algum relacionamento com o objeto de estudo, eu não estou mais observando aquele objeto de maneira neutra ou imparcial. Então você nunca consegue ter a objetividade que você precisa para tratar daquele objeto. Você sempre vai imprimir coisas suas nas afirmações, então você tem subjetividade. Tá? Então, esse é o primeiro trauma epistêmico dessa nossa relação com Deus e com o texto, quando a gente trata o texto e quando a gente trata Deus com os pressupostos da modernidade e do método científico. Tá? A gente começa a perceber que a gente leva para o texto uma boa carga da gente mesmo. Que a gente leva para as nossas descrições a respeito de Deus uma boa carga de quem eu sou, do meu histórico, da minha trajetória de vida, de como eu fui criado. Então, esse é um primeiro trauma, tá? Eu tô chamando... Inevitável. Inevitável, tá? O segundo trauma é o seguinte, será que é propício fazer de Deus um objeto? Será que é propício fazer do texto um objeto? Em especial, a postura que eu adoto frente a dois entes que de antemão, dois seres, que de antemão eu assumo... Como se a gente entendesse a diferença de entes e seres, mas tudo bem, vai lá. A gente te perdoa por esse seu erro. Tá absurdo. O pessoal que leu Ontologia Fundamental vai estar me enforcando, não pode. Isso aí nem ouve o nosso podcast. Mas eu tô com o Martin Buber na cabeça, sabia? Eu, tu, eu, isso. Mas o Buber é uma das propostas de resolução dessa história. Tá? Proposta. Tá? Tá valendo. Mas você tá indo muito bem. Tá? Então, o que acontece? É propício eu colocar esses dois seres, que de antemão talvez eu deveria ter outro pressuposto, que inclusive está inserido na pergunta, que é, não, peraí. Não são eles que se submetem ao meu crivo metodológico, mas eu que me submeto a eles? Então, uma boa parte da crise da teologia bíblica é crise metodológica pra caramba. Durante muito tempo a gente acreditou, feito um patinho, eu citei na minha palestra Rudolf Bultmann. Bultmann é um dos proponentes de um negócio chamado crítica da forma. Ele não é o principal, o Gunkel é o principal. Mas assim, o Bultmann é um dos caras que usa isso daí, crítica da forma. Crítica da forma, quando surge com ares de ser uma das paradas mais objetivas que tem. Você fala assim, nossa, é científico, a gente vai estudar a Bíblia como se fosse ciência. Bultmann não é o... é que Bultmann é herege, então ele faz isso. Bultmann não é o único que faz isso, não. Você pega Charles Hodge na sistemática dele, o que ele propõe é precisamente isso. É fazer teologia a partir de uma análise científica do texto bíblico. O texto bíblico como objeto fundamentalismo, de alguma forma. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Um racionalismo, perfeito. Uma boa parte da teologia bíblica ela cai nisso. E uma parte da história é uma proposta meramente espiritual, devocional mesmo, de colocar um freio nisso, que é colocar um freio no nosso ego, e dizer, eu não consigo me manter fiel aos próprios princípios que eu adoto no sábado de manhã, que eu já peco. Eu vou me manter fiel ao texto, cara? Não, na melhor das hipóteses, eu vou tentar me manter fiel ao texto. Desesperadora a tua resposta. E é isso mesmo que tem que ser. Tá conseguindo. E é isso mesmo que tem que ser. Eu vou tentar me manter fiel ao texto. Mas não dá pra gente se segurar em alguma coisinha? Assim, dá uma coisinha pra gente se segurar? Esse é o grande drama da teologia do século XX, que a teologia do século XX fala, não, você tem que se segurar em Jesus. Então, o Barth... mas daí Jesus mediado por quem? Não tem uma tradiçãozinha, não ajuda aí? Tem. Você quer uma tradição para se segurar, por exemplo? A tradição metodista, por exemplo,
das 4 práticas metodistas, por exemplo, ela é mais honesta nesse sentido de não assumir que a gente consegue uma objetividade completa, ela pelo menos assume que a gente carrega as nossas próprias experiências. Se você quiser uma versão reformada, não, metodista, a gente está numa igreja presbiteriana, não pode. Né? Se quer uma versão reformada disso, o Barth vai trazer uma versão reformada disso. Uma parte disso é você abandonar a certeza do teu intelecto, que é uma aposta em você mesmo, e abraçar a certeza da fé e da confirmação do Espírito Santo e do agir sobrenatural de Deus na tua experiência com Ele. Isso é um horror para quem é biblicistazista. Tá? Mas é maravilhoso para quem é submisso ao texto. Porque uma parte dessa história reside em você falar, eu não dou conta. Gente... É aquela frase, né? O que me espanta na Bíblia não são os textos que eu não entendo, mas aqueles que eu entendo e não consigo levá-los à última consequência a da minha mesma vida. dependência que você tem que ter do ponto de vista soteriológico, porque se tiver 1 centímetrozinho que você acha que é você mesmo que consegue se salvar, e isso é tão natural da gente falar na igreja e o pessoal leva numa boa, essa mesma, vamos dizer assim, humildade soteriológica que a gente tem que ter, é a mesma humildade epistemológica que a gente tem que ter frente ao texto. Você fala assim, eu não dou conta de me salvar. Isso leva numa boa, não leva? Cara, não leva. Você é super dependente do sacrifício de Cristo. Do mesmo jeito você fala. Eu sou absolutamente dependente de Deus para a compreensão do texto e para ser submisso a Ele. Porque eu não dou conta. E mais... a partir do dia que a gente acha que a gente dá conta de entender o texto e de entender a Deus, automaticamente a gente cai num negócio chamado idolatria. Por quê? Porque se eu dou conta de exaustivamente compreender Deus, ainda que nos moldes daquilo que Ele revelou, eu estou dizendo que o meu intelecto, a minha capacidade cognitiva e a minha habilidade de elaboração de articulações teológicas vai dar conta, sou eu que estou dando conta de quem é o Deus revelado. Não é a revelação de Cristo, não é a sua encarnação, não é Jesus pelo que Ele é a minha habilidade de colocar tudo isso em frases. Então, quem é Deus nessa história? Sou eu. Por isso, coisas que são absolutamente ortodoxas e santas, como, por exemplo, a justificação pela fé, podem virar idolatria. No fundo, achar que você entende a Bíblia é acreditar em salvação pelas obras incríveis do meu próprio intelecto. Esse foi mais um BTcast, sensacional. Muito bom. Alguém quer dar algum pitaco? Quer falar alguma coisa? Já fez uma preleção muito interessante. Boa, foi sensacional. Ele até se emocionou, até escorreu uma lágrima. Gostei, meu Eu aluno também. aqui. Então. Fez bem o serviço, professor, parabéns. Queria ter um filho assim. Eu queria que você falasse no microfone, eu já estaria bem feliz assim. Tu falando no microfone já seria sensacional para a gravação de um podcast cujo é áudio. São piadas fora aqui. É verdade, quem veio pegou a piada. Professor, desculpa, a gente é infantil. Por isso que eu falei que eu estava fora de contexto. Uhul! Acabei de me contextualizar. Eu só diria o seguinte, e aqui um dos meus teólogos heróis, né, a gente tem heróis também, né, na fé, um mártir, inclusive, Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão, desculpe aqui pelos alemães, mas é um bom teólogo alemão, que morreu pela causa do evangelho na Alemanha nazista, no final da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que o teólogo se faz morrendo. O teólogo se faz na crise. É uma espécie de comentário sobre aquilo que você acabou de falar, Vitor. Porque a gente, como é ainda fruto de um
de uma modernidade iluminista recente, da qual o mundo, de alguma forma, está se descolando com as chamadas pós-modernidades, ou pós-modernidade líquida, seja lá o que você quiser chamar, que ninguém consegue discernir ainda muito bem, nós ainda somos herdeiros de uma percepção das coisas muito racionalista. E quando se pensa numa interpretação fiel da Bíblia, por exemplo, né, quem é que está bancando isso e dizendo, aqui está, quem é que é juiz disso? Quem é capaz de afirmar isso com certeza absoluta? Rapaz, tem até editora, brincadeira. Algumas, inclusive. Nós não temos essa capacidade. Por isso, quando nós mexemos com a Bíblia, nós não estamos lidando com objetos simplesmente. E aí, voltando para o Barth, que recém foi citado aqui, a Bíblia é um milagre de Deus. Nós não estamos... Um livro como a Bíblia, ao qual eu dedico a minha vida inteira trabalhando interessado, fascinado naquilo que ela apresenta, é um desafio que vai ultrapassar a minha vida aqui nesse mundo. João 18, Jesus diz que vida eterna é conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus não simplesmente tendo informação sobre Deus, mas num relacionamento, um Deus que vai se aprofundando, e a eternidade não é suficiente para isso. Se eu pensar dessa maneira, quem sou eu para dizer que eu tenho as melhores articulações teológicas possíveis e posso estabelecer com clareza absoluta a doutrina sem qualquer prejuízo, né? Nós vivemos sempre nessas idas e vindas para o texto bíblico, isso entra na hermenêutica. Hermenêutica significa o tempo todo se deixar sob a autoridade da Bíblia a ser corrigido. E alguém me perguntou no intervalo se eu tenho ainda muitas perguntas. Eu tenho muitas perguntas. E eu vou morrer com perguntas sobre a Bíblia, sobre Deus. Claro. Vai ter eternidade ainda para descobrir algumas respostas. Professor, desculpa te interromper, mas a gente percebe, pelo menos a gente imagina, que o senhor é um homem de Deus e que tem a sua fé em Jesus Cristo e que está aí, permanecendo. Como é que... E essa dúvida não deixa a tua fé fraca? Porque como é que eu vou... Porque o que eu sei de Deus está na Bíblia, mas ao mesmo tempo a Bíblia me deixa cheio de dúvidas. Como é que tu lida com essa tensão de ter muitas dúvidas, mas você tem fé em Deus que você aprendeu a partir daquilo que a tradição, a Bíblia te ensinou? Como é que você gerencia isso? Quando eu falo em dúvidas, eu não estou falando, puxa, será que Jesus ressuscitou? Será que Jesus morreu pelos meus pecados? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que muitas vezes a gente não consegue entender, né? E a nossa capacidade humana é limitada e não consegue entender. Teria algum exemplo que tu lembra assim agora, ou a gente vai ficar muito em crise e é melhor não? Talvez, não sei. Uma igreja presbiteriana, aqui. A eleição... Está tudo predestinado, pode ficar tranquilo. Eleição e decisão humana. Tem gente tentando resolver essa coisa há muito tempo. Livros têm sido escritos, teses têm sido desenvolvidas. E na Bíblia nós temos, e aí uns paradoxos, né? Duas linhas correndo juntas, em paralelo, que se encontram na eternidade de alguma forma. Nós não temos como responder isso. Eu respondo à fé, eu preciso responder em fé ao convite do Evangelho. Mas eu sei que, de alguma forma, Deus me vê como eleito, né? É como se eu estivesse numa porta e na porta está dizendo lá, entre, se você tem fé. Eu entro, olho para trás, eleito, né? Eu não sei disso antes, de antemão. Eu não tenho capacidade de trabalhar isso. Então, tem perguntas, tem questões, tem mistérios. Falei da Trindade antes na minha fala, né? A própria encarnação, né, de Cristo. Então, nós temos questões que provavelmente nunca serão resolvidas. Tem alguns hinos antigos que diziam lá, um dia eu vou... As minhas perguntas, eu tenho 1000 perguntas e muitas respostas ele vai me dar. Não, eu não sei se ele vai me dar todas as respostas ainda, mas eu sei que é suficiente o que eu conheço de Deus hoje para estar tranquilo. Sensacional. Ô, Bibo, esse paradoxo aqui, que teve o exemplo aqui
da liberdade humana, da natureza de Cristo, da Soberania Trindade. divina. Tem uma quarta que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, que é a Bíblia e a inspiração. O que da Bíblia ela é divina e o que da Bíblia é humana. Não dá para fazer esse corte. Não dá para falar... Não, aqui, quando Paulo fala, agora sou eu que estou falando, não, agora não é mais... Ele saiu na carne para falar. Aí, aqui é divino. Então, a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus e toda divina para hoje, para a eternidade. Dúvida, né? O final de Marcos, sacanagem. Sim, você tem os textos ali que não são mais antigos, mas ela é toda inspirada. E aí, por outro lado, ela é toda humana. Ela é toda do seu local, do seu contexto, das suas peculiaridades, do autor nervoso fazendo coisas, não só quem está escrevendo, como quem está vivendo a narrativa. E Deus está ali, às vezes, ajudando, e aí você fala assim, mas isso é para fazer ou não é para fazer? E a narrativa continua sem responder isso. E você vai ali, através do Espírito Santo, fala, Senhor, o que é para nós hoje? Então, esse paradoxo, se você resolver, você cai numa heresia. Então, tem paradoxos que você tem que acolher pela fé. Se você forçar, você... É porque é um paradoxo, não dá para abrir mão, né, né? Não dá para você abrir mão de um lado, né? Você mantém complementar mais uma coisinha? Claro, você fala o quanto você quiser. Junto com isso, a ideia da tensão. O cristão acostumou-se, o cristão, vamos dizer assim, evangélico, mais de linha fundamentalista, talvez, se acostumou com a noção de segurança numa doutrina. Me sinto seguro. Né? Quem não pensa assim é herege. E a ideia de a própria existência cristã é uma vida de tensão. O cristão vive numa realidade tensional. Ele vive num mundo como ele é hoje, ao mesmo tempo sob orientação desse que é rei dos reis, senhor dos senhores, mas que tem um aspecto escatológico ainda por vir e ser estabelecido. Quer dizer, você vive a realidade do mundo vindouro pela ressurreição de Cristo, o Espírito Santo está em nós, mas nós vivemos nesse mundo ainda. Então nós vivemos tensões. Quem não sabe e não aprendeu a viver em tensão tem dificuldade tremenda de viver como cristão nesse mundo. Tem que tentar arranjar um outro lugar. O pessoal está tentando ir para Marte e outros lugares, de repente, né? Mas aqui nesse mundo não é assim. Então nós precisamos disso. E isso também se reflete na área do conhecimento bíblico, das doutrinas e tudo mais, da teologia. Bibo, só uma última coisa. Quando a gente começa a fazer do texto bíblico o nosso Senhor e não o contrário, algumas coisas começam a acontecer. Algumas seguranças começam a aparecer. Então, assim, na vida cristã existem coisas que são seguras, sim. Só não são as articulações teológicas que às vezes a gente quer que sejam. Mas a gente pode ter segurança nas promessas que Jesus faz no texto bíblico. A gente pode ter segurança das coisas que a gente vivenciou espiritualmente no Espírito. Então, existem seguranças. E algumas dessas seguranças a gente até pode chamar de seguranças doutrinárias ou dogmáticas. Algumas delas a gente até pode dizer que são, porque são promessas muito claras do texto para nós. O que a gente não pode fazer é uma aposta. O que a gente não pode fazer é uma aposta nesse sistema cognitivo de ideias e de elaboração de frases, como se a nossa segurança estivesse nessas coisas e não no agir de Deus revelado pela Escritura. Mas na sua vida, você que está ouvindo, você que está vendo, você sabe as coisas que foram asseguradas para você pelo Espírito Santo e nas quais você pode crer. Você passou por isso. Você passou por gente doente na sua família que foi curado, você nem sabe como. Ou talvez gente doente que Deus levou e você achava que quem estava em volta não ia aguentar e não ia resistir, e resistiu, você fala, nem sei como. E é o Espírito Santo de Deus. É esse mesmo Espírito Santo de Deus que está ao teu lado quando você vai interpretar o texto.
Então existem seguranças. Agora, diante das incertezas, não incertezas do cristianismo, que elas existem também e as tensões são bem colocadas, mas diante das incertezas que se originam num sistema moderno de entender o mundo, diante dessas incertezas, o que resta não é a crise de fé. O que resta é a própria fé. Quando Søren Kierkegaard fala em salto de fé, é dessa crise epistêmica que ele está falando. É dessa crise de conseguir chegar a tal verdade absoluta objetiva que ele está falando. Tem certas coisas que você só resolve com fé. Eu estou lembrando aqui do quadrilátero wesleyano, né? Que são, digamos, as fontes da teologia, que é a Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. Né? Muito legal, são fontes seguras para a gente fazer o nosso labor teológico. Bibo, posso provocar um pouquinho aqui? Pode. Porque eu quero ouvir o Kirchner. Uma coisa também que eu acho que a gente está levando aqui um papo sobre a Bíblia, mas eu também... Aquela primeira pergunta mexeu comigo ali, talvez a gente vai ficar só nela mesmo. Não, porque, até assim, inconscientemente respondemos outras que foram feitas aqui, tá muito legal. Ela está assim, sobre ser fiel. Traz a expressão de novo, que ela é muito boa. Manter-se fiel, vamos lá. A pergunta diz o seguinte, né? Pensando que a teologia bíblica está se desconstruindo o tempo inteiro e se construindo, como manter-se fiel ao texto? Então, eu entendo, assim, manter-se fiel ao texto. A minha primeira ponderação aqui é que na minha busca eu não quero ser fiel ao texto, eu quero ser fiel ao sentido. Mas Marcos, é isso que eles estão querendo dizer. Mas nem sempre é isso que se vive ali. Então, sim, é lógico que é através do texto que se encontra o sentido, mas a palavra tem que ser falada e não tem que ser adorada. Quem tem que ser adorado é Jesus. Quem tem que ser adorado é Deus. E se você começar só a falar fiel à palavra, eu quero atingir a verdade da palavra, a palavra começa a ocupar o lugar de Deus. E a palavra, ela fala, comunica e aponta para quem? Para Deus. Então, o Ricardo Quadros Gouveia, citando gente mais... Porque o Fontana cita os caras assim, e agora o Kirchner, em alemão, ele cita. Eu só conhecia como Bonhoeffer. E aí, assim, o Quadros Gouveia, ele fala assim, que um dos problemas é que, nos tempos modernos que a gente está vivendo, a gente substituiu Jesus pela Bíblia, substituiu a Bíblia pela teologia, e substituiu a teologia por ideologia política. E isso é a apostasia da igreja e da interpretação. Então, estamos dando para a Bíblia o que é de Jesus. Estamos dando para a teologia o que é da Bíblia. Estamos dando para a teologia o que é da política, que são ciências humanas. Então, assim, é só essa ponderação sobre esse cuidado, porque esse zelo equivocado, como Paulo diz em Romanos, eu choro porque eles têm esse zelo equivocado, os conterrâneos dele ali, que ele está defendendo e chorando por eles. Vamos lá, eu entendo o que você quer dizer, mas eu imagino que muitas pessoas, e eu queria que vocês me ajudassem agora, essa separação de Jesus e Bíblia. Porque assim, mas como se a Bíblia é o que me fala de Jesus, não é a mesma coisa? Jesus não é a palavra encarnada, não é o Logos. Então assim, Marcos, não me olha desse jeito. Eu quero que você me ensine, Marcos. Porque assim, muitas pessoas, né, o cristão médio, ele não consegue entender essa diferença de como assim, mas eu adoro a minha Bíblia, porque é a minha Bíblia que fala de Jesus, então eu adoro a Bíblia. Não que eu adoro a Bíblia, não fico ali me prostrando sobre a Bíblia, Almeida, interceda por nós, entendeu? Não é nesse sentido. Mas essa separação de Bíblia e Jesus, para muitos cristãos, ela soa estranha. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais. O Vitor já entregou os pontos. Quando o cara põe a mão assim atrás, tipo, meu Deus. Calma, depois a gente sai. Aí o que acontece? Vocês estão entendendo essa minha questão? Ela é bem chão de igreja, assim, tipo, cara, mas como assim? Eu adoro a Jesus e não é a Bíblia. Tipo, claro, eu não adoro a Bíblia, mas eu só sei de Jesus por causa da Bíblia. Que separação é essa que você está fazendo e como é que eu entendo isso? Deixa eu
jogar um ponto aqui, daí os meus Não, amigos eu quero aqui resposta, não mais ponto, pelo amor de Deus. Eu já quero saber o que é crise epistêmica, aí tu tá com, poxa. Olha só, um pouco dessa sua crise, remédio. eu acho que é legítima, ou de muitos, tem a ver com a reforma. A reforma e os teólogos da reforma, para conseguir ter um ponto forte contra uma igreja forte, mas que já tinha assumido verdades que não eram da revelação bíblica, ela vai pegar o texto e o texto do primeiro capítulo do Evangelho de João e forçar esse texto para trazer a Bíblia como se fosse um pêndulo para o seu lugar, mas vai um pouquinho mais além. Que é meio óbvio. É muito claro que João, por exemplo, quando fala que Jesus é a palavra, é Jesus a palavra de Deus e não a Bíblia a palavra de Deus. Pelo menos naquele trecho, já que estamos numa conferência de teologia bíblica, ok? Estamos lembrando disso. Então, assim, eles fizeram o que podiam fazer, graças a Deus, aí ficou sola a Escritura e os outros solas lá. Mas, assim, eu acredito que para os primeiros ouvintes era mais claro isso. Como eu falei aqui na palestra, que quem está ouvindo o podcast não sabe. A palestra está no nosso canal no YouTube, okay. Pode conferir. Mas é mais ou menos isso. Os primeiros cristãos, se vamos dizer assim, ou os do caminho, eles nem sequer tinham a Bíblia. E eles eram pessoas que deram a sua vida em arenas, foram queimados por amor a Jesus Cristo. Então, assim, essa diferença era muito mais clara. E depois de toda essa volta que a gente trouxe, eu acho que o pêndulo foi um pouquinho para lá para alguns. Uma bibliolatria. Eu acho que você tem razão. Eu acho que essa questão, inclusive, apareceu muitas vezes na primeira metade do século XX, nas discussões teológicas, quando começou o fundamentalismo, por exemplo, nos Estados Unidos, e os teólogos liberais e tudo mais. No final do período do liberalismo clássico, principalmente alemão, se falava muito sobre isso. E é interessante essa questão toda da oralidade, né? Eu vejo que o texto bíblico, uma das coisas que mais me dá satisfação é pregação, é pregar um texto bíblico. Por quê? Porque a palavra de Deus é para ser pregada. Principalmente isso, os primeiros leitores eram poucos. A gente deveria falar os ouvintes da carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, né? Muito mais do que leitores. Tinha alguém lá que lia isso publicamente para todo mundo, né? Então a gente está acostumado a olhar para o texto dentro de um contexto muito mais moderno, falando em contextos sobre interpretação bíblica, que não são exatamente os contextos nos quais os textos surgiram. Eles surgiram como proclamação, como anúncio do Evangelho, como uma maneira de focalizar na pessoa de Cristo, com as suas diferentes matizes a partir de evangelhos diferentes, e testemunhando de uma pessoa com um impacto tão grande que teve que ter mais de um livro para falar sobre ele, né? Senão não dava para dizer tudo. E um deles, inclusive, diz, olha, eu até fiz uma seleção aqui, se fosse dizer tudo o que eu sei, não teria livro para colocar. Então, você vê que o texto bíblico, de uma certa forma, ele remete para Deus, ele remete para Cristo. Mais do que ele chama você para ficar concentrado nele, por ele ser o que é. Ele é o que é por causa de Deus, ele é o que é por causa de Cristo e da inspiração, do sopro de Deus que fez com que os autores registrassem o que registraram e que nós temos hoje. Sensacional. Bibo, eu acho que essa preocupação da gente ter uma distinção que seja saudável entre dizer o que é seguir a Jesus Cristo e o que é seguir o texto. Eu acho que isso é muito bom, é muito saudável. Eu acho que é uma preocupação importante. Mas eu acho que a gente também tem que ter coragem de afirmar as nossas mazelas, de saber dizer que a gente, como povo evangélico, a gente é muito rápido para defender o texto bíblico e dizer, opa, esse cara está querendo sair do sola escritura. Esse cara está querendo sair do que é o texto. A gente é muito rápido para fazer esse tipo de acusação / defesa, porque eu estou defendendo o texto, em tese. Mas a gente
Quando a gente faz isso, às vezes a gente tem um pouco ou muito de cara de pau. Porque se é para ser, de fato, submisso ao texto, como é o texto, ou a mensagem do texto, ou ao sentido do texto, a gente tem um trabalho muito longo para fazer no evangelicalismo. Porque a gente fala muito de ser submisso ao texto e fazer o que o texto diz, e o texto e o sola escritura. Mas veja só, quando no texto alguém faz uma pergunta teológica, com absurda frequência, a resposta é alguém contando uma história e não elaborando articulações teológicas abstratas. E quando a gente responde a essas perguntas com histórias, com alguma frequência a gente é chamado de herege. Peraí, como que o texto funciona? Como que a Bíblia que a gente está querendo defender arduamente funciona? Aproximadamente aí 65%, pouco mais, de texto bíblico é contação de história, é narrativa. Quer ver outro exemplo? Tem um piano aí atrás de você, bonito, tá aberto. Lindo, olha. Né? E aí a gente se reúne liturgicamente para cantar geralmente aos domingos. Tem gente que canta no sábado. Tem gente que canta no sábado. Né? E nós temos os nossos cânticos, os nossos hinos. Independentemente da sua tradição, você vai perceber que a frequência com a qual aparecem nas suas hinologias, ou nos corinhos que você canta, músicas triunfalistas, de vitória e felizes, nada contra, a princípio, essas músicas. A priori, não estou fazendo uma crítica a priorística dessas músicas, mas quando você olha para os 150 salmos do Saltério, você vai ver ali que, sendo muito generoso e muito bonzinho e olhando a Bíblia como se ela fosse fofa, coisa que ela não é, a gente vai pegar pelo menos metade do Saltério é lamentação. E o que a gente não lamenta se a gente está dizendo que a gente é fiel ao texto? Não tem nada para lamentar? Acabou o motivo de lamentação? Janeiro tem bastante motivo, janeiro. Né? Nem terminou o mês na data da gravação aqui. Certo? Quer ver mais uma coisa? Papelaria, né? Exato. Papelaria. Exato, material escolar. Nossa, material escolar. Verdade. Calma, tu vai chegar nessa Quem tem fase, filho Vitor. sentiu a dor. Quem não tem, tu vai você chegar ainda não nessa chegou fase. ainda. Calma, só tá na Gente. Pampers ainda, amigo. Piora. É isso aí. Então, assim, quando a gente fala, precisamos então defender a Bíblia, porque esse papo de dizer de ser fiel a Jesus e não idolatrar a Bíblia, eles estão fugindo do solo da Escritura. Não, vem cá. A ideia é outra. A ideia é que o texto seja colocado no lugar que ele merece, que é um lugar extraordinário, incrível, que faz da igreja aquilo que a igreja nasceu para ser, um negócio extraordinário, maravilhoso, que é o próprio texto que atesta, que é o próprio texto que diz, mas para isso a igreja precisa se submeter ao texto, no lugar de querer controlá-lo. Porque quando a gente quer controlar o texto, tem mais uma novidade, não é o texto que você está querendo controlar. E quem é meio esperto já pegou a ideia. Você está querendo controlar pessoas. Quando você entrou nessa brincadeira de querer controlar o texto, se você já entrou nessa brincadeira de querer controlar Deus, meu amigo, você está querendo controlar tudo, cara. Você está querendo controlar pessoas. Né? Não, e ele deu uma aproximada, um zoião. Caraca, mano, que eu tô com risada medo. psicopata. Pô, Vocês- onde esse cara congrega, eu não queria chegar perto. Deus, já pensou no Caraca, púlpito assim? intimidou aqui. Eu lembrei de uma frase muito legal de Rubem Alves, já que é pra citar herege, a gente vai lá. Cara, não, tá Bultmann. Estamos aqui assim, Rubem Thomas Alves. Nelson, pode ser. Corta essa parte. Não, eu Ai, vou deixar, porque, cara... Eu queria ser autor o ano que vem de novo, mas não vai ser. Mas assim, ele falava assim que o ser humano é o único, sei lá o quê. O que era aquelas duas palavras que você estava falando? Ente. Ser ente.
E a gente, o ser humano, ele, quando ele vai estudar a vida, ele mata ela. Então o Rubem Alves ele vai tratar muito isso assim. Então a gente vai estudar o sapo. A gente vai estudar o sapo. Não lava o pé, a gente continua. mata o sapo, abre o sapo e vai lá estudar as entranhas do sapo. Disseca o sapo. Isso. E aí ele fala que a gente traz essa mania de estudar, de secando, para a teologia. E quando a gente vai se aprofundar na Bíblia, a gente começa a matar Deus. E aí, para poder estudar a Deus. Caraca, Então, que forte isso. não, É bom, cara, é bom. Essa é Rubem bom. Alves. E aí, e essa é uma das coisas que a gente faz, das nossas tentações no estudo da palavra, querer, nesse controle que o Fontana está falando, ele tem uma ideia de matar o espírito, matar o Deus que está ali para poder controlar, porque daí não é Deus que manda. É o Pelican, né? A tradição é a fé viva dos que morreram, o tradicionalismo o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem, né? Eu lembrei de uma Quase coisa isso. com essa história de dissecação. Eu já usei algumas vezes nas minhas aulas essa figura de experiência de dissecar cadáveres quando você estuda medicina. Minha mãe queria que eu fosse médico. Eu disse, não, eu não Médico posso. de almas. Você já foi pastor, né? Exato. Né? Olha aí. É muito mais interessante. E muito menos sangrento. Né? Mas, no primeiro ano de medicina, aparentemente, você tem que fazer dissecação de cadáveres. Eu nunca poderia fazer, nem pensar em fazer uma coisa como essa. Por que você faz isso? Porque se você quer ser médico, você tem que ter uma certa insensibilidade treinada. E quando se olha para a Bíblia e começa a se trabalhar Claro. Nossa. dessa maneira, é isso que vai acontecer. Você vai tratar sujeito-objeto nessa questão. A Bíblia vai ser tratada dessa forma. Deus, obviamente, vai entrar no pacote e vai ser tratado dessa maneira. Então, só complementando aqui Muito bom. o sapo, né, com essa outra. Quer ver um negócio interessante? Quero ouvir. Quer ver Vai. ouvir é melhor, né? Podcast. Estamos num podcast. Exato. Eu esqueço. Podcast tradicional, que não é mesa cast. Isso porque eu fiz áudio. faculdade para entender esse negócio, né? Tu vê Eu só. fiz jornalismo Olha aí. e erro esse negócio, mas tudo bem. Quer ver um negócio interessante? Eu falei eu ver de novo, né? Vale a pena ver de novo. Então, ouvir de novo. Você pega, por exemplo, Mar Português, do Fernando Pessoa. Mar Português, do Fernando Pessoa. Nem é texto bíblico inspirado, por mais que você goste de Fernando Pessoa, não é. Né? Então, ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. O que o Fernando Pessoa quer que você faça com um texto desse? O Fernando Pessoa quer te transportar para um porto em que você tem mulheres e crianças se despedindo dos seus marinheiros e que choram porque não sabem se vão voltar, quando vão voltar, não sabem. É isso que Fernando Pessoa quer com esse texto, certo? Seria muito estranho e muito bizarro eu pegar um copo ali, se ainda tem algum ali no canto, e pegar o carro agora e descer para a Baixada Santista, quando chegar ali na Praia do Zé Menino, pegar esse copo, encher de água do mar, trazer ele de volta para o laboratório e ver quanto daquela água salgada tem de sal que pode, quem sabe, ter vindo de lágrima de alguém, porque é isso que Fernando Pessoa queria. As relações entre sujeito e objeto propostas pela modernidade propõem esse tipo de loucura às vezes. Quando, na verdade, o que Fernando Pessoa quer que você faça é sentir. Você sabe por que Fernando Pessoa quer que você sinta? Porque você é uma pessoa. Porque você é uma pessoa. Porque você nunca vai entender. Eu não sei se ele estava usando heterônimo quando ele escreveu isso, aí talvez pessoa não faça sentido. Não estava não, era Fernando Pessoa, Fernando Pessoa. Porque você nunca vai entender essa mãe e essa criança, porque o seu marido não é marinheiro,
nem seu pai. Então, Fernando Pessoa quer que você sinta. Uma parte da coisa toda que tem a ver com experimentar, que tem a ver com um empirismo no lugar de um certo racionalismo, tem a ver com isso também. Então, a dissecação do texto bíblico também provoca essas distorções. Você não se coloca diante de Lamentações 4:10. Eu vi que a minha filha estava aí, ela ainda não entende isso, então dá para falar, mas você não lê essa passagem para criança. Tá? Lamentações 4:10 não é um texto para você entender. Aí depois você pega, abre a sua Bíblia e vê o que está escrito. Lamentações 4:10 não é um texto para você entender, é um texto para você chorar. Assim como muitos salmos. Assim como muitos salmos. Eu estou lembrando do texto para chorar, mais para chorar que tem na minha memória. Que só você pegando, abrindo aí e lendo, você vai falar. Mas não é um texto para você entender, é um texto para você chorar. Então, uma boa parte de tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver também com outro problema que não é só da modernidade, mas tem a ver um pouco com o nosso jeito ocidental de enxergar o mundo, que é separar o ser humano em vários compartimentos, como se eles fossem independentes uns dos outros, e a Bíblia fosse algo para ser entendido. E a teologia fosse mera compreensão daquilo que a Bíblia explica. Só que o ser humano não é só entendimento. O ser humano é entendimento, mas ele também é expressão emocional, ele também é espiritualidade e mais. O fato da gente falar dessas coisas separadamente já é meio errado, porque uma coisa mexe na outra, a outra mexe na uma. Então, uma boa parte da nossa experiência com o texto, da nossa experiência com o sentido, da nossa experiência com a mensagem, implica em uma... Tudo que eu estou querendo dizer, desde o começo, desde a primeira frase que eu falei quando o podcast começou. Uma boa parte da nossa experiência com o texto implica necessariamente numa entrega que você faz de corpo e alma para ele, a hora que você bota o teu olho naquelas linhas. Corpo e alma não é uma boa separação também. Mas Brincadeira. uma citação de um brasileiro, Zé Machado, ele diz assim que uma boa teologia te coloca de joelho. Verdade. Então, se você tem procurado uma boa interpretação bíblica, se quer uma boa interpretação bíblica, ela tem te colocado de joelho diante de Deus. É uma boa. Acho essa frase do Zé fenomenal, porque é isso, é outro campo. É um campo de como é que você está reagindo ao texto. Entendeu? Isso vai dizer muito, não é um jeito lógico. Isso aí abriria espaço para a gente continuar o papo, mas a gente tem que encerrar, infelizmente, esse podcast. E a galera, igual no Jô Soares faz? Sempre quis isso. Mas é que isso abre espaço, né, para a gente discutir, porque tem muitas pessoas emocionadas diante do texto bíblico, fazendo coisas e tendo interpretações que são bem esquizofrênicas também, né? Então, como é que a gente, de alguma forma... A gente também pode controlar o texto bíblico com as nossas emoções. Olha aí, eu acho que é importante a gente encerrar, porque tem muita gente emocionada e que, tipo, se dobrou e chorou e falou em línguas e tá... eu não quero nem entrar em discussões recentes que aconteceram agora, que onde a Bíblia estava envolvida, né? Sim. Então, só para a gente também calibrar um pouquinho isso, no sentido de que tem muita gente emocionada e interpretando muito errado. O paradoxo que o Kirchner falou entra nessa também, de emoção, razão. Sim, tá aí também. Equilíbrio, né? Equilíbrio, muito bom. É o Doutrina e Devoção, né? Um livro sensacional da Thomas Nelson Brasil, que você poderia, inclusive, adquiri-lo. Eu quero agradecer muito aqui, Botelho, muito obrigado, Stephen Kirchner, muito obrigado, Vitor, por esse tempo que vocês compartilharam com a gente aqui o saber. Muito obrigado mesmo, a galera bate uma salva de palmas. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sensacional, sensacional. E eu quero fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz no podcast, e eu acho que nós estamos numa conferência bíblica. Eu queria pedir ao professor Stephen Kirchner que orasse por nós para a gente encerrar essa parte, mas ainda não é o encerramento do evento, mas encerrar essa parte com uma oração, por gentileza, professor. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, realmente te louvar por essa oportunidade preciosa que tivemos de juntos aqui conversarmos sobre assuntos tão importantes, sobre a Tua Palavra e sobre aquilo que o Senhor tenciona fazer em nossas vidas por meio da Tua Palavra também.
Te agradecemos porque ela remete diretamente a Ti e de maneira especial ao Teu Filho Jesus, aquele que se entregou por nós, aquele que é a palavra viva. Te louvamos e pedimos que Tu abençoes a cada um de nós, em nossos afazeres, em nossos lares, em nossos empregos, a fim de que sejamos, como o Senhor mesmo disse pelo Teu Filho, aqueles que refletem a Tua luz e são sal para esse mundo também, dando testemunho vivo de Jesus para a nossa sociedade. Oramos assim em nome dele. Amém. Amém.